Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente inacreditável e maravilhoso demais tudo o que está acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube e foi falado, galera, inúmeras vezes. Tô aqui, no momento em que eu estou assistindo esse vídeo, está aos 37 minutos, 2-0 pro São Paulo, em cima do Atlético Paranaense em pleno Morumbi. Outro jogo que não deu graça, outro jogo em que o técnico Hernan Crespo, o monstruoso, consegue total êxito com as suas táticas, ideias e mesclagem de elenco simplesmente excepcional, destacando peças importantíssimas pra nós. E aí eu vou falar o que aqui, galera? O que dá pra falar do time do São Paulo se não elogiar todos? Claro, teve jogadores que jogaram melhores do que outros, mas no todo dá pra nós elogiarmos todo mundo. Então, pode comemorar demais, porque é maravilhoso mesmo. É simplesmente fantástico ter técnico. E Aqui nós temos que falar, nós sabíamos de todo o potencial desse elenco, por pior que seja o Atlético Paranaense, é um time horroroso sim, esse Atlético Paranaense é horroroso, só que acabamos de detonar Corinthians, Fluminense, poderíamos ter ganho do Red Bull, Juventude fora, ganhamos. Então, é um trabalho muito consistente, muito sólido, muito real. É claro que precisa de mais coisas, mas peraí. O Enzo acabou de dar um chute na trave. É óbvio que precisa de mais coisas, nós estamos vendo toda uma preparação, todo um início, um trabalho bebê do técnico Hernan Crespo, mas nós já vemos solidez, nós já vemos verdade, coisa que há muito tempo nós não víamos no São Paulo. Há mais de um ano a gente não via verdade no trabalho do técnico. Aquilo que a gente via, muitas vezes era falado e você ficava, não é verdade, né? Isso não é muito bem verdade o que está acontecendo no São Paulo. Isso não é muito real, né? Não estão nos falando a verdade. Então, eu vou começar em alguns destaques aqui nesse vídeo pra vocês, a começar por Arboleda, tá? É o melhor zagueiro da história do futebol. Eu não tô brincando. É o melhor zagueiro da história do futebol. Eu posso me equivocar, eu posso estar falando na emoção do jogo, só que por quê? Por que o Arboleda não pode ser considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol? Se não for o melhor zagueiro do futebol, eu posso estar como... Você pode falar que você está emocionado por causa do jogo, você está emocionado por causa dessa reviravolta do São Paulo. Só que quem que jogou mais? Você pode falar de um zagueiro clássico tipo Maldini? Realmente. Era melhor que o Arboleda com a bola no pé, marcando. O Maldini era melhor que o Arboleda. O Nesta era melhor que o Arboleda. Canavarro. Se meu pai estivesse aqui, que Deus o tenha, ia falar, ele ia falar, você é bobo, moleque. Meu pai que me ensinou tudo de São Paulo, ele que me levava pro Morumbi, ele que começou tudo isso aqui é tudo dele. Ele falava do Dario Pereira, ele chamava de Dom Dario Pereira. Mas... assim, gente, eu posso estar falando uma bobagem, eu posso estar falando no calor da emoção, mas pra mim, o Arboleda é o melhor zagueiro da história do futebol, sem clubismo. Tô falando isso aqui sem clubismo. Agora eu tô sendo um pouco prático nesse vídeo aqui, e agora eu não vou chegar... Estreia do Mike, era tudo que nós queríamos ver, dá conta do recado. Não sabemos o que vai ser, muito cedo pra falar, mas dá conta do recado. Não precisava de todo aquele discurso. São Paulo tomou. Ai, meu Deus do céu. Tomou do atacante lá que o Arboleda tava marcando. De novo o São Paulo vacila, né? O São Paulo sempre vacila. Mas assim, o Mike... não precisava de todo aquele discurso negativo em volta dos jogadores da base. O Mike dá conta do recado. Peraí, pela esquerda. O São Paulo dorme, né? O Rodriguinho tava marcando. Peraí. Foi o Viveiros. Foi o Viveiros que fez. Que banho de água fria. Mas isso, o São Paulo dorme e o São Paulo precisa arrumar isso.
Mas isso não exclui o fato desse novo São Paulo que tá jogando muita bola. E aqui eu tava falando do Mike, né? O Mike tá dando conta do recado. Eu acho que tem que dar o destaque pro Mike porque é um jogador, não que ele teve destaque nessa partida, mas que pode jogar. Isso é uma das mudanças. Isso é uma das mudanças no São Paulo. Agora, olhem os gols do São Paulo. O gol do Pablo Maia, o gol do Ferreirinha e o gol do Luciano no jogo passado. Foi contra o... Pera aí. Aquele gol que o... Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Quer ver? Aquele que o Marcos Antônio tocou. Não foi contra o Fluminense, pera aí. Aquele do Luciano. Que o Ferreirinha deu uma... Que o Ferreirinha deu uma canetinha, tocou pro Marcos Antônio, o Marcos Antônio tocou pro Luciano. Foram os mesmos gols. Aquele gol do Luciano, esse do Pablo Maia e o do Ferreirinha foram o mesmo gol em uma jogada espetacular do Crespo. Que o meio-campista, a jogada ela começa em profundidade total. Seja com o Ferreirinha, o Wendel, Enzo Dias ou alguém que esteja na direita. Como o Luciano cruzou pro Arboleda, lembra aquele cruzamento do Luciano pro Arboleda? Ele tava completamente na profundidade. Então tem uma jogada espetacular. O Luciano cruza pro Arboleda, teve esse também, que é muito parecido. Ele vai até o fundo, cruza pro Arboleda, o Arboleda faz de cabeça. O Ferreirinha dá um rolinho, toca pro Marcos Antônio toca pro Luciano, Luciano faz o gol. Agora, alguém faz a jogada pela esquerda, acho que é o Ferreirinha, toca pro... Eu não lembro se é o Marcos Antônio, alguém vindo ali, o Wendel, não sei. Toca pro Pablo Maia, toca no Marcos Antônio, o Marcos Antônio chuta, rebate e o Pablo Maia faz o gol. Só que o início é a mesma jogada de profundidade. E no gol do Ferreirinha, o Rodriguinho vai pra profundidade, faz a mesma jogada e toca pra trás. Todas as bolas são tocadas, eles vão até a linha de fundo e toca pra trás. Isso é uma jogada muito efetiva, uma jogada que nós estamos acostumados a ver no futebol, que não era feito. E não é assim uma coisa... Não é uma coisa espetacular, mas nós temos que enaltecer demais por todo o trabalho ruim que nós vimos no São Paulo. Agora tem que enaltecer porque o Crespo tá fazendo. O que esse Marcos Antônio faz é uma coisa impressionante. A forma como o Crespo trabalha com as chegadas de Marcos Antônio, Pablo Maia, quem estiver no meio de campo, é impressionante. Nós vimos mudanças nesse time contra o Atlético Paranaense, mudanças do time de São Paulo contra o Atlético Paranaense, que formataram o mesmo padrão de jogo, o que é simplesmente espetacular e maravilhoso. Aí nós temos peças que estão se destacando porque são jogadores muito bons de bola. Acho que dá pra falar de uma partida ruim do André Silva, né? Ali, mas não é ele, né? É o Caleri, tem o Tapia, entrou o Luciano, que tá jogando muita bola. Não é sempre que o Luciano vai detonar, isso faz parte. Mas assim, tem que enaltecer, peraí, São Paulo no ataque. Eu gostei de fazer esse formato de vídeo, hein? Eu gostei de fazer esse formato de pós-jogo. Marcos Antônio tem que dar esse destaque. Ferreirinha, sem clubismo. Tem o Bruno Henrique, que aquele cara é apelação, mas o Bruno Henrique não tá no auge da forma física nem da idade. Pra mim, o Ferreirinha hoje ele é o melhor ponta esquerdo do futebol brasileiro. Tô errado? Ferreirinha, pra mim, hoje é o ponta esquerdo ali, o atacante pela esquerda com mais qualidade. Tô falando isso sem clubismo. Sem clubismo mesmo, não tô brincando. Não estou brincando. É sem clubismo. O Ferreirinha, ele é o melhor da posição hoje pra mim no futebol brasileiro. E aí o Rodriguinho. Olha a partida que o Rodriguinho faz. Era tanto mistério. Olha a jogada que o Rodriguinho faz pra tocar pro Ferreirinha. Eu, sinceramente, pra mim o Arrascaeta, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro faz anos. Acho que o Lucas é melhor que ele, tá? Os dois no auge, jogando, o Lucas é melhor que o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta, ele foi, se não o melhor, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro durante muitos anos. Essa jogada que o Rodriguinho faz... não me dá, por melhor que seja o Arrascaeta, por mais decisivo, eu nem penso num cara do nível do Arrascaeta quando eu tenho o Rodriguinho. E o que me incomoda, o que me irrita, mas me deixa muito feliz, por outro lado, de chegar aqui e falar isso pra vocês,
é de que era só colocar. Na verdade, não era. Para alguns técnicos, não é só colocar porque eles não sabem de futebol, não sabem o que o jogador pode fazer sim ou não. Tem que ser um treinador e é o Crespo. Porque tá aí, ó, o São Paulo precisa contratar, fala que vai contratar agora, por exemplo, meio atacante e lateral direito, só que olha o Mike e o Rodriguinho, porque o Rodriguinho também não é titular, é o Oscar. O garoto tá pronto. Sabe o que mais me incomoda? O que me irrita de ver uma vitória dessas? De ver não só os resultados do Crespo. Eu já falei pra vocês, eu não acho que o futebol, eu não acho, tem que acontecer uma análise maior. Não adianta só perdeu, vamos falar em cima da derrota, ganhou, vamos falar em cima da vitória. Não é só isso, tem que fazer uma análise mais detalhada, um trabalho mais detalhado. E aí, sabe o que me incomoda? Me incomoda pensar em quanto tempo, dinheiro, pontos nós perdemos, tempo e dinheiro mesmo, com a antiga comissão técnica horrorosa que nós tínhamos. Que não trabalhava com um cara igual o Rodriguinho. Não é que o Rodriguinho O Rodriguinho pode vir a ser um novo craque, surge um novo craque. Se o Rodriguinho fizer mais 2 partidas dessa, pode despontar. Tá se mostrando ser um craque. Quando tem o mínimo de chance, uma mínima condição favorável para fazer alguma coisa. Então não, como assim? Como assim não podia jogar? Hoje, vendo o time de hoje, você fala, Arrascaeta, é o maior sonho, eu acho, né? Ter o Arrascaeta no meio campo, na meia atacante de todos os clubes. É o maior sonho. Só que assim, me tira o pensamento disso, porque nós temos o Rodriguinho, nós temos o Oscar. Eu vejo muitos de vocês te dizem que o Oscar não tá jogando nada. Gente, eu não acho. Da mesma forma como todo mundo evoluiu, o Oscar, que é melhor do que todos os que a gente fala, pra mim, quando tiver a mínima sequência com o Crespo, tem tudo pra despontar, tem tudo pra deslanchar também. Então, como assim? Olha tudo que nós temos. Olha tudo que nós temos pela frente, olha tudo que nós podemos fazer agora. Ficou ruim, tá 2-1 pro São Paulo? Não é o placar ideal que nós queríamos, mas... Não é o placar ideal que nós queríamos, mas o São Paulo conseguiu tirar vários jogadores dessa partida. E eu tenho, assim, não é salto alto, não é meter a mala, não é meter a marra. Mas eu tenho total convicção e confiança de que o São Paulo pode sim. O placar acabou de acabar. Placar de 2-1 tem total condição, da forma mais fácil possível, de passar do Atlético Paranaense. São Paulo hoje foi realmente pra poupar. Mas assim, acho que tá provado, né, galera? Acho que tá provado tudo o que nós vínhamos comentando em relação à perspectiva, em relação ao futebol do São Paulo e em relação ao elenco, diante de tanta mentira que nós infelizmente ouvimos. Mas vamos comemorar, porque a situação, finalmente, tem uma virada de chave e uma reviravolta muito grande acontecendo agora no São Paulo. Vamos comemorar e vamos São Paulo! Vídeo aí foi, espero que vocês tenham gostado. Comentem, quem quiser deixar nos comentários alguma coisa. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e não deixando like. Obrigado e até a próxima.